pessoal, e aí, como que vocês estão? A tia Mayara tá aqui, ó, morrendo de saudade de cada um de vocês. Fiquem aqui, ó, com o meu abraço virtual. Hoje a tia Mayara preparou duas atividades bem legais para vocês. Espero que vocês gostem. A primeira é um aquecimento teatral, que é o jogo do espelho. Pois é. Então, como que vai funcionar? A única coisa que eu preciso é uma música bem legal e uma outra pessoa, tá? O jogo do espelho se joga com 2. Então, como que funciona o jogo do espelho? O jogo do espelho, você vai representar todo o movimento que a pessoa que está com você vai fazer. Então, assim, vai ficar uma pessoa de frente para outra, tá? Para fazer, vai colocar a música e vocês vão começar a se movimentar. Fazer vários movimentos livres, usando nível alto, nível baixo, nível médio, usando os 3 níveis e movimentando todas as partes do corpo, inclusive, ó, a face também, certo? Como eu não tenho ninguém aqui para fazer comigo, então eu vou dar um exemplo, eu vou fazer alguns movimentos, né? Vou colocar uma música e vocês tentem reproduzir aí exatamente igual, tá? E depois, quando a música acabar, aí troca quem era o espelho, vai virar a pessoa que vai se olhar no espelho, e quem era a pessoa que está se olhando no espelho vai virar o espelho. Então, lembrem o seguinte, quem se olha no espelho faz o movimento. Quem é o espelho vai repetir o que a pessoa está fazendo, vai imitar o que a pessoa está fazendo. Combinado? Uma dica, quanto mais devagar o movimento, mais fácil é da pessoa fazer o movimento igualzinho, tá? O espelho ele tem que ser real, eu não preciso fazer um movimento muito rápido, a pessoa que tá na minha frente não vai saber que eu tô jogando meu braço lá pra frente. Então, quanto mais devagar, mais real fica. Então, vamos lá? Som, DJ! Parou a música. Bom, vocês entenderam então como funcionou? Eu fiz os movimentos bem devagar para vocês fazerem. É claro que aqui não deu o mesmo efeito porque eu tô fazendo para vocês fazerem juntos. Mas o jogo do espelho é isso, gente. Usem sempre uma outra pessoa para vocês fazerem igual. Quando vocês fizerem, depois troca. Lembra que eu falei, tá bom? Então, agora pausem o vídeo aí rapidinho para vocês fazerem um aquecimento e depois voltem aqui para a tia Mayara falar a segunda atividade. E aí, pessoal, já fizeram o aquecimento teatral de vocês? Bom, então agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E essa segunda atividade que eu preparei para vocês, a gente vai precisar de alguns materiais. Então, antes de eu falar o que vai acontecer nesta atividade, eu vou passar os materiais que a gente vai usar, certo? Então, aqui, ó, uma revista, vocês podem usar jornais, enfim, tô usando uma revista aqui, uma revista velha, né? Jornais, tudo que vocês tiverem que dá para recortar, vocês separem. Uma tesourinha sem ponta. Aqui eu usei uma canetinha, mas pode ser caneta normal. Cola e folha de sulfite. Então, preparem todos esses materiais aí, pausem o vídeo e voltem aqui que eu aguardo vocês. E aí, pessoal, já pegaram os materiais que eu pedi para vocês? Bom, então vamos lá. Na folha de sulfite, eu vou querer que vocês escrevam isso aqui, ó, tá vendo, ó? Eu coloquei a palavra quem e um ponto de interrogação, a palavra onde, o que e a palavra objeto, certo? Vocês vão escrever isso, quem, onde, o que e o objeto. Esses 4 elementos que eu escrevi aqui, gente, eles são muito importantes no teatro. Por
quê? Porque eles fazem parte de uma criação de uma história. Então, no teatro, o que significa o quem? O quem é os personagens. Quem vai estar na história? Onde? Onde é o lugar? Qual é o lugar que acontece essa história? O que? O que está acontecendo para que a história aconteça, né? Então, o que? O que vai acontecer? O que geralmente é uma ação. E o objeto é legal porque, assim, na história sempre tem alguma coisa, né? Em qualquer história, história de livro, história de filme, história de novela, qualquer história que vocês conheçam, sempre tem alguma coisa diferente, algum objeto que some, algum objeto mágico, enfim, sempre tem, tá? Então, vocês vão escrever isso daqui. E aí, o que vocês vão fazer com a revista que eu pedi? Com a revista, bom, eu achei todas as minhas imagens nessa revista aqui, tá? Em uma só. Mas se vocês não acharem uma, tenta achar em uma outra, pode ser de jornal e tal. Então, vocês vão, com a revista, vocês vão recortar imagens de personagem, imagem de lugar, imagem de alguma ação que aconteça e de um objeto, certo? Eu já cortei a minha, tá? Então, olha só como ficou, ó. Então, no meu quem, eu coloquei embaixo, ó, 2 avós. Então, pode ser que eles não sejam avós? Pode ser, mas na minha história são 2 vovôs, tá? E aí, onde? Sala de estar. Então, peguei a imagem de uma sala. O quê? Aí eu coloquei aqui, ó, médicos cuidando de um paciente. Não sei se vocês estão enxergando aí, estão vendo, ó? Tem 2 médicos e um paciente deitado na maca. E um objeto, eu peguei um óculos. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma história com isso aqui. Então, eu vou contar essa história. Então, como que vai ser? Então, eu vou olhar para essa imagem, vou pensar, nossa, que história que eu vou contar? E vocês vão escrever. É importante escrever porque vocês vão meio que fazer um roteiro de uma peça de teatro, por exemplo, ou de uma história teatral, tá? Então, aqui a Tia Mayara vai dar um exemplo rápido, tá? Não vou escrever, mas eu vou falar para vocês, né? Então, a ideia, ela vem na cabeça e a gente coloca no papel. Então, olhando tudo isso daqui, como que vai ser a minha história? Então, era uma vez 2 avós, eles moravam numa casa linda, o lugar que eles mais gostavam de estar era na sala de estar, porque tinha televisão, eles podiam ficar descansando no seu sofá. E aí, eles sentados, adoravam ouvir histórias e contar as histórias. E aí, os 2 lembraram de como eles se conheceram, que eles eram médicos e se conheceram cuidando de pacientes. Os 2 se olharam, sorriram, abriram uma caixa cheia de fotos antigas, cheia de cartas que um escreveu para o outro. E dentro daquela caixa eles encontraram um objeto esquisito. Era um óculos. Eles nunca tinham visto nada parecido, mas era um óculos mágico. Quando eles colocaram o óculos, eles conseguiram voltar no passado, ver como eles eram jovens, ver as lembranças lindas que eles tiveram. Quando eles tiraram o óculos, eles voltaram para a realidade. Eles não estavam acreditando. Naquele momento, eles perceberam que, além de lembrar aqui, ó, na cabeça, eles poderiam sentir aquela sensação, aquela lembrança linda, olhando de volta ao passado. E então, eles ficaram mais felizes ainda. O óculos foi guardado para sempre na caixa de lembranças deles. E toda vez que eles sentiam saudade daquela época, eles colocavam. Bom, pessoal, vocês viram que eu contei a história para vocês, o que veio na minha cabeça, tá? Então, é óbvio que vocês vão pegar outras imagens, contar outro tipo de história e tudo mais. E aí, o óculos foi um elemento mágico, mas vocês podem pegar, assim, um objeto e, de repente, esse objeto suma na cena, né? E aí, depois disso, como que eu vou criar? Já criei a história, já passei pro papel, e agora? Agora, apresentem. Já como é aula de teatro, então vocês têm que representar esses personagens. E aí, depois vocês representem para quem estiver aí e compartilhem. Olha, a minha história, ela surgiu a partir de recortes de revista. E aí, depois eu coloquei no papel. E aí, depois eu apresentei. E é isso que acontece com o autor de teatro, por exemplo, autor de algum filme. Eles, né, alguns usam até esses recursos de imagens, mas assim, eles tiram tudo aqui, ó, da cabeça deles para escrever uma história, para escrever um livro.
Exercitem isso também. É tão importante, gente. Bom, a Tia Mayara, então, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão da aula de hoje. E na próxima aula tem muito mais. Um beijo e fiquem com Deus!